Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod. É a tua primeira vez aqui? Então eu te explico qual que é o nosso objetivo. A gente traz algumas personalidades aqui que, através da sua profissão, transformam a vida de outras pessoas. E aqui a gente mostra casos, relatos, imagens. O nosso principal propósito é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Se você se identifica com alguma dor, alguma deformidade, alguma complicação, algum problema apresentado aqui pelos nossos convidados, a gente faz que a gente possa ser o porto seguro de vocês, que a gente possa conectar você que se identificou com essa deformidade, com essa dor, que a gente possa conectar aos nossos convidados. Isso já vem acontecendo, a gente vem recebendo mensagens. Luiz, eu estou com uma dor parecida, eu tenho dores na face, e a gente tem conectado essas pessoas aos nossos convidados, e parte desses problemas, dessas dores estão sendo minimizadas, o que é um motivo de muito orgulho para a gente. Para que tudo isso aconteça, a gente tem o apoio de algumas empresas aqui, patrocinadores. Uma delas é a MaxFix, um sistema de placa e parafuso da Sartori, fabricado ali em Rio Claro. Você, bucomaxilo, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, para cirurgias ortognáticas, para trauma, você neurocirurgião para fechamento de crânio, é uma excelente opção de material de fixação. Uma boa pega do parafuso, uma boa adaptação do parafuso na placa, uma espessura de placa que ao mesmo tempo que é flexível, te dá muita segurança e é um sistema extremamente confiável, um dos melhores materiais nacionais que a gente tem na atualidade, tá? MaxFix da Sartori. Outro patrocinador que nós temos é o Gigante. É a Neo Custom da Neo Orto. Já mando um abraço para todo mundo da Neo Orto e para o Geninho, para toda a equipe agora da Medarts, que absorveram e ficou duas gigantes juntas. E eu tenho a honra de tê-los aqui. Um sistema de prótese customizado que é fabricado de acordo com o contorno ósseo do seu paciente, que não deixa gap, traz muito mais estabilidade para a sua cirurgia e muito mais segurança. Fabricado através da tomografia do teu paciente, exatamente no contorno ósseo que você precisa. Outro patrocinador que nós temos é a ProDiet, uma empresa de nutrição clínica que traz soluções para o seu paciente. Então você, cirurgião, fez a cirurgia, o paciente teve alta, precisa de uma alimentação mais limitada, às vezes líquida, pastosa. A gente fala muito de ortognáticas aqui e às vezes o paciente já vai para casa, precisa de uma limitação na alimentação. A ProDiet tem todo um cardápio perfeito para esse tipo de paciente, com todos os nutrientes, suplementos alimentares, complementos alimentares. E se você acessar aqui no QR Code com a tela do seu celular, você vai ter acesso ao site da ProDiet, onde tem não só a ciência embarcada nos produtos da ProDiet, mas também algumas receitas que vai tornar a dieta do teu paciente ainda melhor. Ele pode consumir no conforto do domicílio do teu paciente e não só em ambiente hospitalar, mas com dietas interais que ele fornece. A ProDiet fornece não só os produtos, mas também o suporte para o teu paciente. ProDiet, a gente tem uma honra muito grande de tê-los aqui. Outro patrocinador é o ITC Curitiba, Instituto de Treinamento em Cadáver. Você, cirurgião, quer ter o teu curso, uma experiência melhor para o teu aluno na parte prática, o ITC te promove tudo isso num ambiente extremamente confortável para você como professor e para você aluno, onde ele vai poder errar, vai poder testar e replicar a técnica que você tanto sonhou em ensinar. Então, com peças frescas, com peças em excelente qualidade, você, cirurgião que já fez treinamento em cadáver, tem uma peça ruim, a experiência não vai ser a mesma. O ITC Curitiba tem todas as peças impecáveis e você pode acessar o QR Code aqui também. Você, como aluno, pode acessar e ver as matrículas disponíveis que o ITC está com os cursos abertos. E se você, cirurgião, tem o interesse de levar o teu curso para lá, também a equipe do ITC vai estar de portas abertas para te atender. Bom, estamos no canal no YouTube, no Spotify com imagens e também na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Estamos concorrendo com o Globo Esporte lá nesse momento. Que legal. É isso. Bom, o que eu vou falar desse cara? Eu tô muito feliz de tê-lo aqui, primeiro porque eu trabalho para trazer, né? E não seria diferente. É um nome pesadíssimo da bucomaxilo, e eu não estou falando só aqui em Curitiba, no Paraná, eu estou falando no Brasil e fora do Brasil. Fez parte do meu crescimento profissional.
Eu faz um tempo que eu acompanho e que eu vejo, e eu tenho um orgulho muito grande de poder acompanhar e aprender todo esse tempo com ele. E eu via nesse tempo todo como os profissionais falam sobre ele e o respeito que tem. Desbravou muita coisa, pioneiro em várias coisas. Então eu tenho a honra e o orgulho de receber aqui o Dr. André Zétola. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Que isso, Luiz, obrigado a você pelo convite. Pô, você é um parceiro aí de muitos anos, a gente tem uma história juntos aí, num material de reconstrução óssea, que foi uma feliz surpresa aí quando nós nos conhecemos e aí a partir daí trabalhamos alguns anos juntos e pudemos ter a resolução de muitos casos, muitas histórias de final feliz que nos trouxe uma alegria muito grande, que eu acho que o principal da nossa profissão não é o financeiro, não é o sucesso profissional, mas o reconhecimento, né, e poder mudar a vida das pessoas. Eu digo assim que, graças a Deus, minha vida é muito abençoada em relação nunca tive nenhum histórico de assalto, nunca tive nenhum histórico de coisa ruim, porque de tanta coisa que você faz de bem, eu acho que essas pessoas oram muito pela gente e nos protegem, assim, tem uma aura muito grande aí de valor aí dessas pessoas que a gente faz o bem e recebe o bem. E você fez parte dessa história aí. Obrigado pelo convite. Cara, estou muito feliz de tê-lo aqui. E a gente está falando aqui de mais ou menos 10, 12 anos aí, cara, que eu estava fazendo mais. Você tá louco. Mais... Tem caso aí que começou no ano 2000, caso de reconstruções ósseas. É verdade, cara. 25 anos. Louco. Cara, e vai ter muita coisa que eu vou te perguntar aqui, que mesmo nesse tempo todo vai ser uma novidade para mim. Deixa eu te perguntar, cara, você nasceu aqui ou não? Eu nasci aqui em Curitiba. Meu avô era prefeito em São José dos Pinhais. E aí meus pais cresceram aqui. Meu avô era dentista e prefeito, né? E foi de lá que veio a nossa vocação aí para odontologia. Você já sabia ali, quando você era pequeno, você já sabia o que você queria? Qual que era a Desde ideia? pequeno, a minha mãe falava assim, você vai ser dentista e meu irmão vai ser médico. E no final eu virei dentista e ele médico. Mas era uma coisa assim que me encantava, que me fazia feliz e a gente foi e acabou sendo dentista e é a profissão que eu amo. Né? Você se formou onde? Formei na Federal do Paraná aqui, 88. Tempo que o arco-íris era preto e branco ainda. Mudou muito a especialidade, né? Mudou, a odontologia mudou, né? Tudo mudou muito. Mas... eu sempre comento que a bucomaxilo tem uma distância grande entre a especialidade e a universidade, né? Uhum. Que momento que você escolheu durante a faculdade, assim? Foi muito engraçado, porque eu sempre me via fora de rotina de consultório odontológico. Eu não me via fazendo restauração, canal, ortodontia. E todos os meus colegas falavam assim, faz ortodontia, que é o que dá dinheiro, vê os nossos professores de ortodontia, o professor Bruneto, o professor Eros, nossa, todos têm barco, têm carro, casa. Eu falei, não, vou fazer aquilo que eu gosto. E aí eu fui presidente, sempre fui engajado no movimento acadêmico, cheguei a ser presidente do centro acadêmico, e como no movimento acadêmico nós apoiávamos os eventos, principalmente para você poder fazer um evento científico, eu não tinha condição financeira, muito recurso na época, então você fazia os congressos como comissão acadêmica e não tinha custo e podia assistir os melhores eventos. E é isso que a gente fazia muito, né? Participei de todos os eventos científicos. E no meu último ano de faculdade, teve um evento do Colégio Brasileiro de Cirurgia, aqui em Curitiba. Foi reunião do colégio, né? O COBRAC. E o meu professor, o Paulo José Medeiros, que foi meu preceptor na minha residência no Rio de Janeiro, veio falar. Ele tinha acabado de chegar de Dallas, mostrando, né, cirurgias ortognáticas maravilhosas. E eu fui assistir aquilo, meu olho brilhou, falei assim, é isso que eu quero fazer, é com esse cara que eu quero fazer. Queria ser ele. E aí eu cheguei puxa vida, professor, no final, como é que eu posso fazer? Ele falou, eu trabalho na UERJ, a gente assim, assado a residência, tem que fazer uma prova, é muito difícil de entrar.
E me apresentou um dos residentes dele, o Carlos Elias, da Bahia, que estava lá assistindo o evento. E o Carlos Elias era uma pessoa muito especial. Peguei o contato dele, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Então, telefone físico, né? Lá ele morava no hospital, eu ligava lá para o hospital, falava com ele. E ele falou assim: André, por que você não vem passar uma semana aqui no Rio de Janeiro e conhecer o serviço? E aí eu fui, passei uma semana, né? Fui, ajudei em cirurgia, conheci o serviço, falei melhor com o Paulo José. E eles me falaram: olha, é muito difícil de entrar, tem 40 candidatos para uma vaga, a maioria dos candidatos que entram são pessoas que o Paulo já conhece, que são alunos aqui do Rio, mas se quiser tentar, o que vai cair na prova, mais ou menos, isso aqui, as especialidades básicas, né? Principalmente anatomia, patologia, fisiologia, e cirurgia mais básica, nada de coisa muito avançada. Então eu falei: isso que eu vou fazer, vou estudar. E aí, a partir daquele dia, toda noite, 4 horas, eu estudava a fio, né? Toda noite. Sozinho lá? Sozinho, em casa, né? Peguei os livros de anatomia, o Schaefer de patologia e decorei esses livros, né? Na raça. Na raça. Você falou que até um pouquinho antes, para não perder a ordem cronológica, você falou que o dinheiro era apertado. Como que era? Você teve apoio da tua família? Como que foi? Meu pai ele tinha 5 filhos, engenheiro, né? Um engenheiro maravilhoso, fez obras maravilhosas aqui em Curitiba, fez a rua Cândido Abreu, fez o Parque São Lourenço, trabalhava na Rafael Greca, que era uma das empresas que mais fazia obra aqui para Curitiba, para a prefeitura. E aí meu pai começou uma carreira solo, teve um problema na empresa dele, teve uma concordata, né? Na época, o pessoal, quando tinha problema, entregava tudo, né? Entregou tudo e ficou zero, né? Então ele falou: meu filho, eu vou conseguir pagar o cursinho para você e você se vire a partir daí. Então, a odontologia eu fiz na Federal, passei na Federal. Trabalhava quando dava, dava aula para poder pagar a minha faculdade. A faculdade era gratuita, mas os livros, né, condução, um curso roupa, caro, né? uniforme, assim, material, né? E aí, então era tudo muito difícil, né? Então, para poder fazer os congressos, eu era da comissão acadêmica, cheguei a ser presidente do centro acadêmico, tudo, né? E estudando sozinho em casa até da aí prova. Eu terminei a faculdade em dezembro, né? E era engraçado que o congresso foi em julho, cobrar que era em julho. Aí o meu último ano era semestral o curso, o meu último período era a clínica integrada. Na clínica integrada nós tinha opção de uma matéria rotativa, que daí você tinha naquilo que você gostava. Eu fui para o evangélico, estágio no evangélico, e na época tinha o Sassi, o querido Sassi, o Luiz Eduardo? O Marco Antônio? Marco Antônio, né? E mais um menino. Nós 4 fazia a rotativa lá no evangélico, a gente rodava os plantões, né? Então, praticamente em 5, cada dia sim, dia não, tinha um plantão, né? O evangélico já era o evangélico que via tudo? Era pior. E aí, o que acontecia? Os outros meninos, às vezes, pediam para trocar o plantão. E eu trocava, mas não destrocava, eu continuava. Então, às vezes, eu ficava 3, 4, 5 dias de plantão lá direto. Virado, né? Tinha a sala da Buco, né? Eu dormia lá no hospital, comia no hospital, ficava no hospital. Então, e eu não ficava na sala da Buco, eu ficava dentro do pronto-socorro. Tanto é que os médicos achavam que eu era aluno da medicina, né? Ninguém sabia que eu era dentista. Chegou um ponto, o professor Manuel Eduardo, querido Manuel Eduardo, né? O doutor Manuel Eduardo, professor federal, falou assim: Zé Átila, tudo bem, você fazer sutura, perna, braço, entrar em cirurgia, tirar bala, fazer o que você faz aqui no evangélico, mas, pelo amor de Deus, não assine as guias como dentista, que depois você me traz um problema para o SUS, né? Porque eu assinava todas as guias, né? Que ele pedia para assinar, isso eu não posso nem cobrar. E me traz, tá bom, professor. Não é que você pegava os casos que chegava com fratura de face, você via tudo? Tudo. Uma vez fui com ambulância, né? Às vezes saí com ambulância, fomos atender parada cardiorrespiratória, massagem cardíaca. Que isso? A gente fazia tudo, sutura, e
tinha um grande amigo meu, o Marcelo Sequinel, que é um ginecologista maravilhoso, hoje trabalha com fertilização. Sim. E o Marcelo, ele achava no começo que eu era médico, e a gente fazia de tudo junto. Aí um dia ele, pô, mas você não faz medicina? Não, eu sou dentista. Pô, que é isso? Caramba, mas era... Aprendeu muito. Aprendi muito, 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 graças a Deus. Na época, tinha muito, muito trauma, muita coisa, a gente via muito lá no evangélico. E aí, quando eu saí do evangélico, eu terminei a faculdade em dezembro. Janeiro, fui fazer o estágio lá no Rio. Não, perdão, dezembro ainda, no final antes do Natal, fui fazer o estágio no Rio, voltei. Janeiro, prestei a prova no Rio. Aí eu passei, voltei para Curitiba, colei grau, e em fevereiro e março comecei a minha especialização em cirurgia bucomaxilo no Rio de Janeiro, que era o maior centro do Brasil de bucomaxilo que nós tínhamos. E nessa época você já colocava a mão no paciente, era o mesmo sistema, a mesma dinâmica que é hoje? Você já acompanhava a cirurgia, tinha sempre o professor do lado, como que era? No Rio, o Paulo Medeiros tinha um staff muito bom, né? O pai dele, tinha o doutor Eduardo, o Antônio Eduardo, que era da anatomia, tinha o pessoal da patologia, então o Renato Sampaio da patologia, então era excelente, né? Lá no Rio tinha a meritocracia, né? Então quem triava o paciente, preparava o paciente, operava. Lógico, sempre tinha uma prioridade de escolha de cirurgia dos R3, dos R2, né? Naquela época eram 2 anos, né? Sim. E depois os R1, né? Eu queria até falar um pouco mais da tua saída da residência, Uhum. mas antes, fazendo um contraponto aí da tua época, que hoje também se forma muita gente através da universidade, está à frente da universidade, e sempre esteve formando muita gente. Mudou muito, né? Como que tá hoje, cara? E o pessoal que tá saindo eu vi agora? assim, eu não tinha recurso, andava de ônibus, andava a pé, né? Meu chefe chamava para fazer uma cirurgia lá onde fosse, eu ia, né? Babando, carregava as malas dele, sacola, limpava e tal. E hoje não vê esse empenho, né? A garotada não quer. É sábado, é domingo, é à noite. Não tinha tempo ruim, não tinha tempo ruim. Tanto é que lá no evangélico, né, eu dobrava plantão, fazia às vezes 3, 4 dias seguidos. Minha mãe não me via. Na clínica integrada eu quase reprovei por trabalho mínimo. Você tinha que ter um trabalho mínimo, senão, como eu ficava mais no hospital do que lá na clínica, eu tinha que fazer 5 canais, senão eu ia reprovar na endo, né, por trabalho mínimo. Por sorte, Deus mandou no último dia um senhorzinho que precisava fazer 5 canais dos dentes da frente para fazer prótese, e aí consegui fazer na última hora, assim, os 5 canais. Então, realmente, hoje não tem esse empenho, né? Pô, a garotada tem um ou outro, mas a grande maioria não. Eu cheguei a quase sair na porrada uma vez na residência com o Celso Najar, por causa de paciente que... lá a gente tinha a fila e cada um respeitava o que vinha da fila. Só que às vezes na fila tinha muito ATM, que a gente na época ninguém fazia nada, então só perdia tempo. E a gente sempre ficava de olho, os caras de olho roxo, ou mandíbula fraturada, ou queixo grande, que era o que tinha cirurgia. E eu vi ele passar para frente, o cara de olho roxo ali. Vai para lá, o que tá pensando? Eu fui para cima dele. Não, calma. Foi a senhora que pediu, que eu estava passando mal, que estava calor lá no Rio era quente, né? O ambulatório esperava no sol. Pô, era assim, né? A gente era fominha por cirurgia, por aprender, por conhecimento. E os professores, nossa, quando viam isso, ficavam maravilhados. Tanto é que, quando eu fui para os Estados Unidos, fui fazer meu fellow lá em Chicago,
o pessoal que foi na minha frente, a maioria ficava ali, assistia uma outra cirurgia, como é fellow, para assistir, assistia uma cirurgia, ia embora mais cedo, chegava mais tarde, só ia quando tinha cirurgia, às vezes sexta-feira ia embora para viajar, conhecer outras cidades. Eu não, eu falava, que hora chega o primeiro residente? Às 7, chegava às 6. Que hora saiu o último residente? Às 7, saía às 8. E trabalhava das 6 às 8, sábado trabalhava também. E aí eu comecei, né, como fellow, entrar em cirurgia, que é um troço que não era normal, né? Mas você ia tendo a confiança dos caras também. Nos Estados Unidos é meritocracia. E aí eles viam, né, que eu tinha capacidade, que eu era empenhado e colocava, eu entrava em todas as cirurgias. Chegou o ponto de um R1, que era um iraniano, e conversar com o chairman do serviço e falar, pô, esse cara é fellow e opera mais do que eu que sou residente, como é isso? Aí ele levou uma bronca do chairman. O chairman falou, cara, o cara se empenha e é isso. Chegou uma vez, lá também era mais duro ainda, se no Brasil era duro, lá era mais duro, porque era caro, né? E aí Chicago nevava muito, né? E no inverno, o Roger Calal, que foi uma pessoa maravilhosa, que me acolheu lá em Chicago, que era um dos maiores cirurgiões que eu conheci no planeta, operava uma maxila mandíbula em mento em 1h30. 1h30? 1h30 com residente, sem residente, puta, ele operava sozinho. Sozinho, se o seu residente fosse ruim, ele operava sozinho. O bicho era foda. O bicho era bom, muito bom. E aí, nesse dia, o Calal pediu para eu ir no consultório dele do centro, a universidade, a Northwestern, era entre a Chicago e Michigan Avenue, bem no downtown de Chicago, e ele tinha um consultório que dava umas 15 quadras, mas não tinha carro, não tinha dinheiro para táxi. Fui a pé na neve e meu sapato não era prova d'água, entrou água e tal. Nossa, gelei. Cheguei lá, entreguei, voltei. Quando voltei, peguei uma gripe, mais uma gripe. Eu sei que eu não parei por causa da gripe, continuei operando, trabalhando. No terceiro dia dessa gripe, eu estava com febre, mal, quase desmaiei em cima do paciente. Falou, agora chega, sai daqui. Tirou do cão. Caramba, vai descansar, porque hoje você não tá legal. E era assim, não tinha dó, pô. Mas isso porque você é um cara obstinado, né? Você queria aprender. Eu ponho um foco na vida, eu vou, né? Minha esposa que sempre fala, Sahara, que eu sou um cara de hiperfoco. Na hora que eu ponho um foco, eu vou até o final. Porque acaba sendo até um exemplo para muita gente que está começando. Se não é todo mundo que quer, aquele que quiser um pouquinho mais vai ter mais espaço, né? Vocês como professores olham diferente, né? Sim, a gente seleciona os alunos, sabe? Aqueles que têm mais interesse, traz para perto, ensina. Pra você ter uma ideia dessa história de hiperfoco, eu nunca esqueço. Eu quis ver uma cirurgia de microvascularizada, transplante de fíbula, né, numa mandíbula. Aí eu selecionei o paciente, preparei o paciente, isso lá nos Estados Unidos. Organizei a equipe de plástica para remover. Aí a gente fez a microanastomose, que foram quase 18 horas de cirurgia e as equipes revezaram. E eu fiquei as 18 horas em campo. Você tá louco. Sem ir no banheiro, porque você não podia coçar, fazer alguma coisa, né? Sem comer, sem ir no banheiro e tal. Botei um foco ali. Cara, coisa coisa de gênio, né? Na verdade, a gente teve uma história assim uma vez, eu e o Carlinho. O Carlinho já esteve aqui. Sim. Nós tivemos uma fratura muito grande lá no Nações. Um paciente foi atropelado por um ônibus. O nome dele é João. Até hoje ele vai lá no consultório e às vezes ele posta alguma coisa no nosso Instagram. E o João teve uma fratura, foi atropelado um ônibus, atropelou ele saindo do Ceasa lá de manhã, trabalhando, e destruiu o rosto dele. E naquela época, poxa vida, me ligou do Hospital das Nações, nós estava de plantão, e eu liguei para o João, pulamos da cama, fomos lá para o hospital operar com a tomo só e começamos a operar, porque ele tinha risco de óbito. E ficamos ali 12 horas operando o João, o paciente, né? E era assim, não tinha... Pauleira. Você falou do Dr. Carlini, ele veio aqui, ele falou sobre você e com muito carinho. Nossa, e com muita gratidão. O João é o irmão que eu tenho. Ele falou que você ajudou muito ele. Mentira, ele é um cara abençoado, opera muito e só
Putz, ele é outro que é diferente, né? Só parceria. O cara é iluminado, um cara do sangue bom, um cara que faz o bem para os pacientes, um cara muito caráter. Vocês trabalharam muito tempo junto? Nós, eu trabalhava no CAIF, operávamos junto. Eu lembro uma vez, nós operávamos em várias cidades juntos, né? E a gente foi para Cascavel operar. Um amigo nosso, o Dr. Enor Massoni. E aí nós tínhamos 6 ortognáticas para operar naquele dia. Aí o anestesista não conhecia a gente, né? Falou assim, rindo ali para circulante antes da gente começar a primeira. Olha lá, esse aí é o mapa da semana deles? Daí eu entrei e falei, não, esse é o nosso mapa do dia. E, inclusive, a gente tem que sair às 6 horas porque tem um voo às 6h30. Vocês iam embora no mesmo dia. Começamos às 7, 6 estava terminando a última e ó. Cara, sempre assim. Sim, cara, não tem tempo ruim. Você voltou pro Brasil depois da tua especialização, fez o fellow. Como que foi a entrada no mercado de trabalho nesse período? Porque daí você sai do vinho para a água, né? Porque você vê muito paciente, você tem que entrar pro mercado. O que acontece? Eu operei muito gratuito, de uma forma gratuita, para divulgar meu trabalho. O que eu fiz? Naquela época não tinha como a gente mostrar, né? Não tinha imagem digital, né? Então, o que eu fazia? Todos os meus casos, desde o início, eu sempre fotografei, tanto no Rio quanto lá em Chicago. Então, eu levava os slides, imagine, levava os slides no consultório dos profissionais mais antigos, né, que tinham na época, o professor Ademir Bruneto, que era os ortodontistas mais famosos, Orlando Tanaka, o professor o de Longoariza, o Miranda, o Gastão Nicolau, e aí os professores da faculdade, que já eram mais antigos, então eu levava aqueles slides, aquelas fotos, o que a gente fazia, e me dispunha a operar um caso, né? Vladimir Cerci, né? O Álvaro Amaral, falecido, excelente protesista, e me dispunha a operar algum caso com eles gratuitamente, para eles conhecerem o nosso trabalho, mostrar o meu trabalho, e assim foi. Eu tinha alguns convênios odontológicos também, né? Então a gente começa, né, fazendo assim. Porque os pacientes não estão lá te esperando, né? Não estão esperando, os profissionais não me conheciam, né? Eu, por mais que eu tinha uma grande experiência, uma grande formação, você sempre tem um começo, né? Então o começo foi assim. Sim. A ortognática mudou muito. Né, do que você via lá atrás, no teu tempo de formação, e tem muita gente, um dos objetivos desse podcast é fazer com que esse conteúdo chegue para quem às vezes tem uma apneia ferrada do sono e nem sabe o que tem. E até nesse ponto, eu conversei com o Jorge, falei a mesma coisa, por que a buco não é tão propagada assim? Porque ainda a gente fica sujeito a sair uma notícia na televisão e falar que a mulher que foi espancada foi reconstruída por um dentista. Meu Deus, porque é como se fosse um... Mas vocês fazem isso todo dia. Então, eu acho assim que existe aí no público leigo, né, um desconhecimento muito grande da especialidade. Os próprios dentistas não divulgam, né? Falando em apneia, eu tive uma paciente de Balneário Camboriú que viu uma postagem minha do Instagram de um médico que tinha uma apneia gravíssima e curou, né? O doutor, não vou falar nome, mas o chefe da URO lá do Hospital Cruz Vermelha, ele tinha uma apneia gravíssima, e zerou a apneia. E aí ela viu esse post, né, ele dando depoimento de como a vida dele mudou, e ela tinha apneia, e foi alguns médicos lá em Camboriú, chegaram o exame de polissono dizer que ela dormia melhor de lado, tal, tinha menos apneia, ela mandou costurar uma bola de tênis nas costas para não dormir. Você tá brincando. De barriga para cima. E aí ela veio, né? E ela tinha uns toros mandibulares muito grandes, né? Que é outra coisa que o dentista diz que não tem que operar toros, né? Que jogava a língua para cima, evitava a passagem de vias aéreas, tinha
uma maxila bem estreita, né? Que também a literatura mostra que quando você expande a maxila, você diminui 1 grau da apneia, você tem uma apneia grave passa para moderada, de moderada para leve, de leve zero apneia. E tinha também uma deficiência maxilomandibular. Então a gente fez numa primeira etapa a expansão da maxila, com as técnicas minimamente, mais ou menos 15 minutos, 20 minutos você faz no consultório, né? Expande a maxila. E tirei o tórax dela. Já melhorou muito a apneia dela, mas ainda tinha um residual que nós terminamos com um avanço bimaxilar. Mas o irmão dela era dentista. E o irmão dela falava assim, não opere, essa cirurgia é do outro mundo. Dentista. Vai destruir teu rosto, é um sofrimento, é um risco e tal. E ela peitou, né, e fez cirurgia. E ficou muito bem. Inclusive, o marido dela trabalha com o Guns N' Roses. Quando o Guns N' Roses veio aqui, ela me deu os ingressos. O marido dela mora na Califórnia. Que legal. E, puxa vida, aí a gente própria classe dele, ela... Denigre, né, a especialidade. E aí, hoje, né, a gente tem, infelizmente, alguns profissionais da medicina, né, querendo entrar na bucomaxilo. Alguns bem formados, que não tenho nada contra, alguns muito mal formados, né? Esses tempos eu estava nos Estados Unidos, um jovem, filho de um amigo meu, sofreu uma agressão física, fraturou o zigoma, mas não tinha indicação de cirurgia, porque tinha apenas um microafundamento no arco zigomático, uma leve alteração óssea ali na região infraorbitária, mas nada, não tinha distopia, não tinha diplopia, não tinha oftalmoplegia, não tinha nada que indicasse funcionalmente cirurgia, algo estético bem moderado, né? E um rapaz ali, um médico, né, no Hospital Marcelino Champagnat, que agora estão complicando a entrada dos bucos aí, infelizmente nós não tivemos botando esse pessoal da Otorrino lá para operar, dizendo que tinha que operar urgente, que era necessário cirurgia, botando pressão na família, que ia ficar com uma sequela grave e que tinha que operar. E o que é pior, né? Ele tem Unimed, eu não tenho Unimed, porque eu cobro meus honorários particulares. Sim. Unimed ainda queria cobrar por fora, tem uma cobrança por fora, dupla cobrança, né? Isso é crime. Então, complicado, né? Tipo, então veja assim, se você não é bucomaxilo, não é dentista, né? Então corra atrás, né? Teve um outro caso de uma paciente também, do Marcelino, mesmo hospital. Adoro o hospital, adoro a equipe lá, mas tem alguma falha técnica aí que estão colocando profissionais mal treinados no pronto-socorro. A paciente foi atropelada por um ônibus, o ligeirinho, fraturou maxila, mandíbula, perdeu os dentes, ficou no UTI 30 dias, em coma alguns dias. E aí ela tinha um bloco de dentes completamente solto, né, na maxila. E aí ele falou, não sei se tem que operar, não sei se vai operar, vou ver com o meu colega buco, eu acho que tem que operar, não tem que operar. E aquilo, quanto mais tempo esperava, mais aquele bloco tinha risco de necrose, de perder, né? Sim. E aí a família me procurou, soube da minha qualificação técnica, fui lá no pronto-socorro examiná-la. Aí ele mandou uma mensagem, você é dentista, tal, então, o que dá pra gente fazer? Será que opera, não opera? Pô, e ele era o médico que o hospital indicou para ser o responsável por resolver o problema. E ficou uma situação bem, bem ruim, bem chata, né? Mas eu acho que é por isso, né? Então a medicina não vê com bons olhos o bucomaxilo, então a gente tem que conquistar o nosso lugar nos hospitais, mostrando o nosso trabalho. Na maioria das vezes, né, o pessoal mais antigo que conhece nosso trabalho tem o maior respeito, né? Mas o pessoal que não conhece, puxa vida, o dentista aqui, o que está fazendo, né? Sim. E inclusive o ortodontista, né? Tudo bem que você tem os teus ortodontistas que já te encaminham, mas ainda há muito ortodontista que seria um encaminhador para o bucomaxilo e que também não ajuda muito o paciente nos casos cirúrgicos. Na verdade, eu acho assim que a falha do ortodontista, né? A falha do ortodontista é que ele pega e fala para o paciente, olha, você tem que fazer uma cirurgia ortognática, seria o ideal.
mas dá para dar uma melhorada, uma garibada com a ortodontia e tal, uma maquiada. E você realmente... só que a cirurgia é hospital, anestesia geral, sofrimento, tem risco, né? E acaba levando para a maquiagem ortodôntica. Eu acho assim, seria o mais correto o ortodontista falar, olha, você tem duas opções, ou maquiar, que não é o ideal, que vai melhorar um pouquinho a tua oclusão, né? Mas o teu problema funcional respiratório, problema articular, problema estético totalmente não vai ser resolvido, ou a fazer a cirurgia ortognática que vai ter uma solução completa. Então faça uma consulta com o cirurgião e aí você veja, né? Você faça a tua tomada de decisão. E muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes eles põem os pacientes para fazer ortodontia, fica 4, 5 anos, fazem uma maquiagem e acaba não ficando legal a parte funcional, né? Estética, o paciente ainda com problema respiratório, então é difícil. Muitas vezes os pacientes vêm para a ortognática já com um aparelho por muitos e muitos anos aí, principalmente nos casos de mordida cruzada, ou os casos transversos, que precisam a expansão de maxila, né? E parte do processo é onde o ortodontista encorajaria o paciente a fazer a cirurgia, né? E às vezes tá com aquele pensamento da ortognática lá atrás, que a boca saia amarrada por 40 dias. Hoje não é mais isso. Não, hoje a gente faz um bloqueio elástico, 15 dias, né? É outra pegada. Você sempre foi um cara muito versátil, né? Você passa pela ortognática, por trás, teve uma formação sólida e te permitiu tudo isso, né? E você cuida da TM também, né? Uhum. Por que essa evolução tão grande hoje dos casos de pacientes sofrendo com esse distúrbio ou com essa disfunção temporomandibular? Então, o que eu vejo, né? Hoje a nossa clínica é multidisciplinar, então o paciente tem um atendimento integral, né? Em todas as especialidades da odontologia. E a maioria dos pacientes que vêm para a nossa clínica tem problema de apertamento, bruxismo, e isso faz com que a articulação seja judiada. Não sei se você lembra, antes de os tênis terem a tecnologia que tem hoje de amortecimento de impacto, os corredores de maratona não se aposentava aí com 30, 40 anos devido ao microtrauma, que era o impacto da corrida no asfalto. Por isso que os estádios têm um piso que tem um amortecimento, por isso que os tênis hoje têm a tecnologia de amortecer impacto para proteger o joelho. E aí a nossa articulação não foi feita para aguentar o apertamento, o bruxismo, né, que cada vez mais as pessoas estão tendo, né? Hoje você vê paciente jovem já com um quadro degenerativo 3, 4 de articulação, né, que não era comum. E hoje nós observamos muito profissionais operando a ortognática sem preparar uma articulação. Nós temos hoje, antes de qualquer procedimento protético, ortodôntico ou cirúrgico, porque é aquela história, você vai operar um joelho que está inflamado, né? vai fazer uma cirurgia, uma prótese, você vai ter uma distorção de tamanho, uma distorção de posição, né? que não é legal, né? Então, na articulação, a mesma coisa. Então, a gente sempre trabalha essa articulação, protege, né? Tira o processo inflamatório, processo agudo, para daí poder fazer um procedimento com mais segurança, tanto ortodontia, quanto implante, quanto enxerto, quanto ortognática, quanto até mesmo a prótese sem dor, né? Porque às vezes você vai fazer uma prótese paciente com muita dor, você acaba o paciente ficando com dor fantasma, né? Mesmo depois da cirurgia. Mesmo depois da cirurgia. Hoje, então, se fizer a ortognática sem olhar para os côndilos, sem olhar para a articulação, é uma tragédia anunciada. Loucura, E tem acontecido, né? Muito. Né? Tem pacientes chegando com help aí para vocês. Felizmente. Até falando um pouco mais da TM, onde que você acha que foi essa virada de tantos pacientes aparecendo com essa disfunção? Você acha que é só ansiedade? O povo está mais ansioso? Mais ansioso. Hoje, né,
tempo de vida é maior, né? Antes a pessoa tinha 40, 50 anos, daí a taxa de mortalidade foi aumentando a idade, né, média dos pacientes. Então, Deus, né, o nosso grande, poderoso Deus, fez o homem para durar 40, 50 anos. Dura 100, 120, então as coisas começam a desgastar mais, né? Tanto é que a gente não se falava tanto em prótese de quadril, prótese de joelho, né? E hoje, hoje muito comum. Por quê? Sobrepeso. E na articulação temporomandibular, além da longevidade maior, o apertamento é um tipo de sobrepeso, né? Sim. Né? Seria a parafunção que a gente chama é muito deletério à articulação. Até eu tava... Você falou da tua entrada no mercado e te acompanho há muito tempo e vejo... Vocês se veem como um gestor, né? Vocês não estudam isso na faculdade, mas você vai abrir teu consultório e você passa a ser um gestor, né? Uhum. Lidando com equipe. Como que foi isso para você? Muito difícil, né? Porque, como mesmo você disse, a gente não é preparado, né, para se entender que você é SA, né? Você é uma empresa, independente de ter um consultório solo, consultório com outros colegas ou gerir uma clínica. Então, você tem que ter uma visão empresarial, né, que o dentista não tem. Até mesmo para cobrar, eu vejo assim, muito profissional novo, né? Eu vou cobrar mais barato porque tem mais paciente. Eu digo, olha, você não tem que cobrar, você tem que cobrar aquilo que você acha que vale o teu trabalho, né? Por quê? O paciente que sabe aquilo que vale o teu trabalho, ele vai pagar o preço que for. As pessoas, às vezes, pagam uma passagem de classe executiva, R$30 mil por pessoa, para ter um conforto por uma noite. Você acha que ela não vai pagar isso numa cirurgia, né? Que vai ter um conforto pro resto da vida. As pessoas pagam um carro melhor para ter. Às vezes as pessoas vão fazer a reforma de casa, aí vem a opção, você quer o piso X ou o piso Y? Qual que é o melhor? O Y. Então vamos pegar a minha casa. Então, a minha casa é meu rosto, é minha face, né? Então o paciente vai procurar aquilo que é melhor para ele. E existe, lógico, aquelas pessoas que procuram preço, mas esse que procura preço, se você fechar um valor e dali dobrar a esquina, achar um por R$20 mais barato, ele vai trocar você. Então, a maneira de você se posicionar no mercado é se diferenciar. Foi o que eu fiz, né? Eu sempre me diferenciei. Fui fazer... Quando ninguém era especialista, eu já era especialista. Quando ninguém era mestre, eu já fui mestre. Quando ninguém era doutor, eu fui fui o primeiro doutor em implantodontia do Brasil. É mesmo. Fellowship. Aquela época fazer fellow é como ir para a Lua, porque para você fazer um contato com os Estados Unidos, você mandava uma carta, levava 3 meses, aí o cara lia a tua carta, levava 1 mês para ler, para responder, mais 3 meses para voltar. Então, se imagine que era quase 1 ano de ir e voltar cartas para você poder ser aceito e depois e mandar. Então, a gente chegar em outro país, outra língua, né? Então, realmente era muito difícil. E quando fui, era hoje um pouco mais fácil, né? Então, sempre fui pioneiro. As técnicas, hoje, a prótese ATM, a minha primeira prótese ATM tem mais de 20 anos. O paciente até hoje tem essa prótese. Tá bem. Prótese PMG da Lawrence, foi uma das primeiras. Placas reabsorvíveis, foi o primeiro a usar no Brasil, há mais de 20 anos. Distrator, em 96 a gente já usava distrator osteogênico. Esses dias o anestesista mandou um caso da apresentação do RED, aquele aparelho da Martin de distração de terço médio. Você põe um arco na cabeça, faz a osteotomia Lefort 3 e puxa. Aquilo ali a gente já usava, eu e o João, lá no CAIF em 96, 98. Então, a nossa história sempre foi de pioneirismo, né? O próprio BMP, né? Os implantes cerâmicos. Fui o primeiro a usar implante cerâmico no Brasil. Nós temos casos de 8, 9 anos já de implante cerâmico acompanhado. Os enxertos ósseos, fatores de crescimento. Então, sempre, né? Sempre na vanguarda, buscando tecnologia, trazendo tecnologia para o Brasil, levando para o mundo, né? Muitas vezes falando em outros congressos internacionais sobre as nossas técnicas, o nosso trabalho. Você sempre à frente disso, né? Eu lembro que a cada
coisa nova que saía, você estava sempre ali. Sim. E já com casos e com bons resultados. Até antes de falar sobre isso, você falou da tua parte como gestor, né? Uhum. Eu ia na tua clínica há um tempo te visitar ainda da época, e a gente já vai na tua clínica, que é no mesmo lugar, mas você já entra, é outra coisa. Que se pensa muito na experiência do paciente lá dentro. Sim. Você colocou um tomógrafo da tua clínica. Uhum. Como que você tem usado isso? Qual que são as vantagens disso? Olha, você tem uma ideia, Luiz, da grande vantagem, né? Primeiro, a gente tem muito paciente de fora, então você tem um scanner, escaneia, faz o tomógrafo, faz o planejamento digital, já opera ele no mesmo dia, tem fresadora chairside, já faz o provisório dentro do consultório. Então, quer dizer, eu posso fazer o planejamento, entregar a cirurgia e o provisório no mesmo dia, todo lá dentro. Aí, a vantagem, vou te dar uma grande vantagem. A semana passada eu fui falar no Congresso Index e o Abros em São Paulo, e eu ia viajar à tarde, de manhã eu fiz uma cirurgia, uma paciente da Alemanha. Apesar de todo o planejamento, cirurgia guiada, eu achei que o implante desceu um pouquinho mais, ficou muito próximo do nervo. O que eu fiz? Peguei ela, levantei ela do centro cirúrgico, levei no tomógrafo, fiz a tomografia e realmente estava próximo, mas não tinha tocado ainda. Mas, just in case, dei uma volta para trás no implante e fui viajar tranquilo. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia viajar tranquilo. Ia complicar. E se complicasse, eu teria que voltar de São Paulo para atendê-la, né? Então, realmente faz uma diferença incrível. E é um sonho ter um tomógrafo dentro da clínica. Não é a realidade de muitos. Para quem opera, para quem trabalha, é tudo. Teve que preparar a clínica para isso? Tem que fazer um preparo, né? É um tomógrafo Conbin, né? Que ele tem uma formatação muito semelhante a um aparelho de panorâmica, mas, né, tem todo um cuidado aí com isso. Legal. Bom, a gente falou que você sempre esteve à frente, foi pioneiro em vários tratamentos, e você trouxe algumas para mostrar para eu trouxe alguma coisa, se vocês quiserem ver, alguns casos de implante cerâmico, reconstruções, de ortognática. Você pode jogar na tela aqui, dividir para a gente, Matheus? Podemos começar? Pode. Então tá, fica à vontade. Parte de uma aula, né? Então, das coisas aí que a gente gosta muito de falar e fala muito, né, no mundo inteiro. Já falei no Congresso Mundial de Implante em Atlanta, o ano retrasado. É sobre os implantes cerâmicos, né? Muitas pessoas falam assim, mas por qual que é a diferença do implante cerâmico do implante titânio? A primeira coisa, ele não tem metal, então ele é metal free, né? E com isso ele não traz reações alérgicas ao organismo que o metal pode trazer, né? O titânio, apesar de ser biocompatível, tem pessoas que têm reação ao titânio. E a gente sabe que o titânio no implante não é puro, ele tem uma liga, então tem outros metais, e outros metais do titânio podem ter problema, além do que alguns fatores aí podem trazer algum problema ao titânio. Tanto é que esse é um artigo que eu trouxe, escrito pelo Albrechtsen. O Albrechtsen é o pai da implantodontia, junto com o professor Brennemark, eles que mais publicaram, né? Ele que definiu o conceito de ossa-integração, e ele coloca numa revista perimplantite, é uma complicação, né, de um corpo estranho ou uma criada pelo homem. Fatos e ficção. Olha que artigo pesado, né? Para quem gosta de implante, né? E aí ele coloca que a perimplantite é uma doença, né, relacionada aos implantes dentários, os implantes de titânio, que normalmente tem alguma reação com o corpo e começa a trazer uma doença para o corpo e que ele quer ser expelido. E aí vem toda uma história que a perimplantite quanto a periodontite, as bactérias envolvidas são as bactérias, o porfiromonas, todas as bactérias que causam problemas cardíacos e neurodegenerativos. Então, a gente está falando em problemas no coração, problemas cerebrais, já foi associado ao Alzheimer. Então a gente vê o tamanho do problema, né? E ninguém fala sobre isso, né? Porque o mercado do titânio é muito forte. Então é algo que ainda, né,
a gente sabe que isso aí vai ser falado muito. Então, ele coloca, né, que hoje, né, o implante de titânio não tem uma integração, ele tem uma relação de um corpo estranho que está estabilizado, que qualquer momento, por alguma relação, pode, né, se destabilizar e criar e virar uma ameaça ao organismo. É o que tem no artigo. Né? Mesmo a longo prazo, isso. A longo prazo. Então a gente vê casos, às vezes, 10 anos com implante de titânio. Eu tenho pacientes de 30, 20 anos com implante. A gente vê que, às vezes, 10, 15 anos, de repente, começa a perder o implante e não sabe por quê. Ele entra numa relação de corpo estranho. E aí ele coloca esse chart no artigo, que é muito interessante, que ele fala alguns fatores que podem causar isso, né? Que é o fumo, bactérias, né? A má higienização, a não ter uma gengiva queratinizada ao redor desse implante que pode sangrar e esses íons de titânio correr pela corrente sanguínea, essas bactérias correrem pela corrente sanguínea, algumas fraturas desses titânios, liberação de íons de titânio, e aí, né, isso aí vai comprometer, né, o sistema imunogênico e começa a ter a reabsorção desses implantes e a perda desses implantes. Então, a partir disso, né, a gente começou a usar os implantes de zircônia, que além de não ter o metal, a bactéria não adere. Isso é um trabalho in vitro que foi feito, onde eles mostraram, pegaram discos de titânio, discos de cerâmica, colocaram em incubadora 72 horas com as bactérias e viram o crescimento bacteriano. E nos discos de zircônia, realmente, o crescimento bacteriano era quase zero. E aí, tudo isso... Poxa, mas isso é in vitro, né? Pô, será que isso se aplica no ser humano? E aí eu vou trazer um caso nosso. Era um caso de uma perda de 2 dentes posteriores. Esses 37, 38 estavam contaminados, estavam perdidos. Era um paciente que tinha dificuldade motora, tinha dificuldade de escovação. Então, apesar de na época ainda não ter ainda uma indicação formal de implante região posterior de molar, né? É uma indicação chamada off-label, né? Então a gente usou essa indicação, né? Sabendo que era a única solução. Cirurgia guiada, foi feito um planejamento digital, então você vai colocar o implante exatamente onde se planejou no computador. Aí vem o guia cirúrgico, então através dessas anilhas você tem colheres redutoras que vão reduzir ao diâmetro das brocas, então você vai passar uma sequência de brocas instalando o implante exatamente onde foi planejado no computador. Então é como se fosse uma cirurgia guiada via computador. Você vê, naquela época, os implantes de titânio, de zircônia, eles eram monotype, uma peça única, então tinha o dente e o pilar protético num segmento só. Ali você vê, então, colocados implantes, feito um pouquinho de enxerto ósseo, e aí, note ali os implantes, depois cicatrizado, e a prótese instalada. Notem nos dentes anteriores, ali na prótese instalada, a gengiva saudável, mas nos dentes naturais dele, né, que a partir do pré-molar, os 2 últimos dentes, os 2 molares, estavam intactos, mas os pré-molares tinham muito biofilme, muita placa bacteriana devido à dificuldade motora de higienização desse paciente. E aí você vê 1 ano depois, 5 anos depois, o que acontece? Os implantes cerâmicos, o osso permaneceu igual, sem infecção. E os dentes foram se perdendo. Os dentes estão se perdendo periodontalmente, né, pelo doença periodontal, dificuldade de higienização, estão se perdendo, e os implantes mantidos. Ali você vê uma foto em cima linda, parece que eu peguei e poli o implante cerâmico, né? Você não fez nada ali. Nada. O implante cerâmico, ele perdeu o provisório, e aí tá intacto. O implante cerâmico sem sujeira nenhuma e os dentes todos cheios de placa, biofilme, bactéria, porque a placa não adere no implante cerâmico. Então, a partir daí, hoje eu sou um fã incondicional do implante cerâmico, de que eu perder um dente, eu falo que eu vou botar o implante cerâmico. Graças a Deus eu não perdi nenhum, mas a gente envelhece, né? A diferença de preço é muito grande do titânio para o zircônia por quê? ainda hoje. Porque o titânio é fácil de fazer, né? Você, com uma fresadora você gospe aí 1000 implantes por hora, né? E o zircônia tem... No zircônia não, você põe põe o pó e o líquido, põe num molde, em alta pressão você
cria a zircônia, depois você sinteriza a zircônia, e a zircônia ela é testada, né, para ver se não tem microfraturas, teste de fadiga em 360 graus, né? Então tudo isso encarece a fabricação da zircônia. Tanto é que algumas empresas veem que o titânio é muito mais barato, muito melhor de fabricar e dá muito mais lucro, né? Sim. Aí aqui, então, acompanhamento pré, 1 ano e 5 anos depois, note que o osso ao redor dos implantes continua igual. Foi colocado outro implante cerâmico ali 3 anos depois, que ele perdeu mais um pré-molar ali na frente. E os dentes aqui da frente, todos perdendo o osso, e os implantes cerâmicos mantendo-se o osso. Esse paciente agora veio essa semana, não pude colocar a radiografia, agora 8 anos depois, os implantes cerâmicos continuam iguais e agora ele perdeu os incisivos inferiores pela doença periodontal. Tá, e vai ter que refazer. Refazendo com implante cerâmico. E aqui a tomografia mostrando a mesma coisa. Olha a saúde do osso ao redor daqueles implantes cerâmicos. Apesar de toda a doença periodontal, toda a má higienização. Então, se eu tivesse um implante de titânio aí, provavelmente teria implantite, teria perda óssea, teria bactéria indo para a corrente sanguínea, né? Alzheimer, doenças cardíacas. E aqui um caso, né? Uma senhora, um sorriso gengival, mostrava bastante os dentes, foi encaminhado para um protesista muito, ele é um protesista que tem muito minucioso, queria um resultado perfeito, e eu falei, olha, vamos ver a tomografia. Olha a tomografia, os 2 dentes, uma doença óssea muito grande, estavam no ar os 2 dentes. Para você ter aquela crista óssea entre lateral e central e ter papila é um milagre aí nesses casos, né? E aí a gente fez o planejamento digital, colocando os implantes um pouquinho mais distantes. Você vê a perda óssea que eu tinha ali no meio. Um caso assim muito complexo, pouca espessura óssea. Olha lá no rebordo, planejamento, em vermelho o dente. E aí, removido o dente. Nesse caso, nós colocamos um implante só no lateral, onde tinha mais osso. E na região do central nós enxertamos, usamos a técnica do Regenera, que se utiliza a célula-tronco né, da região do palato. Ezequiel? Você coleta o periósteo do palato e aí num microprocessador você processa essas células e mistura com material de enxerto para turbinar aí o teu enxerto. Foi colocado o enxerto no lateral e no central. A membrana, né, sempre a membrana de colágeno, aí a gente usou da Geistlich, que é o BioGuide, os implantes cerâmicos da Straumann, um enxerto gengival no central para selar aquele alvéolo, e aí colocado o carga imediata naquele implante do lateral. Note ali na foto da esquerda, 45 dias depois, a cicatrização, e ali, 6 meses depois, completamente cicatrizado o alvéolo. 6 vezes. Perfeito a gengiva, toda a anatomia preservada, papila preservada. Isso que aí, é raro. Entre central e lateral, 2 implantes, se conta nos dedos. E aí nós fomos, então, planejamento digital para a colocação do implante central. Mesma coisa, um novo planejamento digital, novo guia, instalando o implante na posição ideal. Olha lá, e aí a gente faz esse caso flapless, como tem sem retalho nenhum. É colocado aquele implante do central na posição perfeita. E aí, os 2 implantes colocados, central e lateral, como se fosse a Mother Nature. Aí a sequência do caso, né, na cirurgia, 45 dias, 6 meses, instalados os implantes, radiografia pós-operatória, acompanhamento clínico, instalação dos dentes. Olha como ele ficou perfeito, como se fosse o dente natural dela. Sim. E aí, a radiografia de acompanhamento pós-operatório, todo o osso sadio ao redor daquele implante. E a osteointegração é igual ao do cerebro. Os estudos in vitro e em vivo mostram que é a mesma osteointegração, um pouquinho mais lenta para a zircônia que do titânio, certo? Tá. Mas quando tem carga imediata, a mesma situação. Olha lá, então, onde eu não tinha nada de osso, um buraco. Caramba. Olha ali o ganho ósseo. Ganho ósseo que isso? Severo, bastante quantidade de osso. E aí,
né, a prótese definitiva, meu querido amigo Newton Fall, né, que era um protesista aí envolvido no caso. Que legal. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto aí nesse caso aí. Um grande amigo aí de muitos anos, aí, um parceiro de casos, é um profissional de mão cheia que a gente tem a oportunidade de ser amigo e trabalhar com ele. Paciente, feliz da vida. Nossa! E aqui as técnicas que a gente tem de reconstrução. Quando tem um defeito ósseo como esse, onde tem um pico ósseo perdido, né? Então, a gente trabalha com regenerações maiores, né? Para ganhar altura e colocar os implantes. Nesse caso aí desses incisivos aqui, a gente trabalhou removendo o dente e colocando o implante cerâmico e enxerto ao mesmo tempo, né? Fixando a membrana sendo fixada, e aí a instalação, né, do provisório, e aqui você vê já a melhora do dente. Mas quando a gente tem perdas ósseas maiores, como esse central lateral, olha lá, olha o defeito ósseo, sem parede óssea nenhuma. Zero. Quando você tem a parede óssea, você pode botar o implante, enxerto, resolve. Sem parede, aí a caso fica muito difícil. Nesse caso, a gente usou a técnica do Cure, onde se tira do ramo 2 lâminas de osso fina, antigamente chamado fence technique, né? Técnica da cerca. Você faz uma cerca de osso autógeno, aí com o raspador você raspa o osso autógeno, afina aquele osso autógeno que vai usar de lâmina, mistura com o osso xenogênico e sela com a barreira. Então a barreira titânio, então ali as placas colocadas, o material de enxerto colocado, e aí o defeito que era de todas as paredes, já com as paredes, membrana, fixação da membrana, sutura sem tensão, fio, normalmente usa o fio da Tech Suture, que é um fio, o Nylon Blue, ele tem uma tecnologia que expande junto com o edema, sabe? E aí como ficou, olha a tomo do defeito. Essa tomo do defeito, ela é muito bonita, porque você vê ali o defeito reconstruído com aquela altura óssea que ele não tinha nada. E a gente está falando de quanto tempo aqui? 6 meses. 6 meses. Uhum. Pronto para colocar o implante. E aí o BMP na época a gente falava do quê? De 8 meses? 8, 9 meses, é. Foi muito mais rápido aqui. A técnica de Cure, como você usa muito osso autógeno, ele tem gente que fala até 4 meses. Muito pelas células que ainda estão viáveis ali? Isso, você traz muito osso autógeno, mais osso autógeno. O BMP atraía as células tronco, até aquelas células tronco virarem osteoblasto e virarem o osso, né? Então aqui é caso de BMP com as malhas customizadas, né? Que elas são feitas em CAD/CAM para o defeito. Olha aqui, uma maxila completamente atrófica, eu tinha uma linha de osso, região do seio maxilar, pouca altura óssea, olha naquele pré-molar, nada de osso. E aí uma malha customizada, uma maxila inteira. Então abre-se um retalho, a maxila muito atrófica. Testa-se a malha, porque a gente vai encher de material essa malha e colocar no local, então tem que testar se ela tem. Com o raspador de osso da meta, nós tiramos o osso autógeno, misturamos com o osso xenógeno, aqui o BIOS, membrana embebida em BMP, né, o fator de crescimento. Que saudade, né? BMP2. Que saudade desse material. Nossa. Fixado a malha, então fica uma técnica parece um taco, né? Você enche o taco, coloca ali o taco. Cara, não tinha nada ali. E aí a maxila suturado, 9 meses depois o rebordo que foi ganho, é feito o planejamento digital, olha o ganho ósseo maravilhoso, né? Antes e depois, você vê quanto osso foi ganho, suficiente para instalar o implante. Aí instalado 8 implantes, posição ideal em relação à futura prótese. Aqui foi a primeira cirurgia guiada, porque a maioria de cirurgia guiada é muco suportada, apoiada na mucosa ou dentro suportada. Essa é ósseo suportada. Tá. Porque a hora que eu tirasse a malha, a mucosa ia perder a anatomia. Então eu tinha que eu abri o retalho, apoiei o meu guia na malha, no osso,
Fiz as perfurações, coloquei os implantes, posição perfeita, posição ideal, 8 implantes, trauma, BL. E aí, um pouquinho mais de enxerto, mexemos em tecidos moles para poder trazer a queratinizada, fiz uma reposição cervical de retalho para ter tecido queratinizado, porque aquela linha laranja onde está o osso, onde vai estar os implantes, ela só tem mucosa, então a gente faz um corte na queratinizada e você repõe ela. E aí, carga imediata, provisória imediata. Caramba. Aqui a melhora do terço médio, né, do paciente. Aqui a prótese provisória e depois a prótese definitiva dentro gengival, lógico. E aqui o acompanhamento, o paciente tomo pré, tomo pós-enxerto e tomo pós-implante. Caramba, cara. Mostrando aí o ganho ósseo mantido. E aqui, 7 anos depois, 7, caramba. Cara. O osso se mantém. E aqui, um caso mais extremo, esse caso saiu na UOL, saiu na revista Terra, esse caso foi publicado aí internacionalmente e saiu em diversos meios digitais aí do Brasil pelo ineditismo. Esse paciente me procurou, ele fez uma cirurgia de septo e fez também uma curetagem no seio e relatou muita dor. A mãe dele, eu acho que você conhece, ela foi operada do BMP com a gente, a sogra dele, uns 25 anos atrás, e não posso falar nomes, né? E ela nos indicou, e ele veio, né? Ele não podia sair do hospital, que tinha dor, tinha que entrar na morfina. Na tomografia aparecia pelo menos um defeito ósseo ali naquele central, e aí nós fizemos uma cirurgia primeira de remoção daquele central, e curetagem e biópsia. Em 30 dias do tempo de vir o resultado da biópsia, a maxila dele voltou assim, ele falou que todos os dentes estavam moles. Que isso? E aí o resultado da biópsia, osteomielite fúngica, mucormicose, é um fungo, ter fungo no osso é muito raro, normalmente é osteomielite bacteriana. Você já tinha visto alguma coisa assim? Não, foi meu primeiro caso. Caramba. Isso é raríssimo acontecer. É mais comum em países pobres, Índia, Paquistão, que tem saúde comprometida, pacientes imunossuprimidos, dieta comprometida, problema de alimentação e de higiene, são nesses países que acontece. E aí, o tratamento é remoção de todos os dentes. Imagine, então 24 de dezembro, eu no Hospital Hipo, removendo todos os dentes e toda a maxila desse rapaz. Quantos anos o paciente? Ele tinha 30 anos. Pô. A esposa com um filho recém-nascido, 2 anos, esperando, né, na sala de espera. Minha esposa, olha, aquele dia foi tudo. Minha esposa, Sahara, foi quase sequestrada. Tá brincando, ligando, cara. Daí tive que sair no final da cirurgia. Quem terminou foi meu grande amigo, Marco César, o Torrino lá da Hipo. Terminou, ainda bem que estava no final, né? Caramba, teve isso, cara. Foi tudo aconteceu. E graças a Deus, né? Curamos, né? Ele ficou na UTI do Nações, junto com o Dr. Rafael, o chefe da UTI. Olha ali as hifas, né? Aquele branco, né? As hifas do fungo, né? E esses dentes saíam igual destacar isopor, né? Com a mão. Caramba. E olha ali o que sobrou da maxila. Nada. Ele perdeu toda a maxila, todo o soalho do seio nasal, do seio maxilar, soalho do seio do nariz, né? Soalho nasal, e todos os dentes da maxila. Daí, como faz, né? Primeiro, uma comunicação já? Tudo isso, né? Aí a gente foi estudar o caso. A maioria fala em imunossupressão, não tinha nada, era um paciente jovem, rígido. A gente acha que ele tinha algum fungo no seio maxilar, que a pessoa do interior pode ter. Quando operou, o nariz e o seio contaminou e ele tinha sofrido a perda do irmão há pouco tempo. Um caso, né, grave que ocasionou de uma depressão profunda que provavelmente diminuiu
diminuiu a imunidade e ele teve essa infecção. Caramba. E aí, para reconstruir isso aí, Luizão, tá? Então, que isso? Eu vi um caso como esse pelo doutor italiano, que é um dos maiores que reconstrói esses casos, fez microvascularidade de fíbula. Ele não queria, então trabalhamos aí com a tecnologia, pegamos o Daikon, que é o software do inicial, quando ele tinha os dentes, e sobrepusemos ao software da tomografia sem os dentes e geramos uma malha de titânio com o formato da maxila que ele tinha antes de perder. Isso tudo você foi criando alternativas, porque não tinha. Não existia. A Traumec que fez essa malha para nós na época, né? Customizado. Só que o que acontecia? Como a gente tinha pouca experiência, tanto nós quanto eles fizeram um titânio mais leve, tinha que ser um titânio mais grosso. Depois eu vou mostrar por quê. Mas ajudou muito, né? Ajudou muito. Aí nós fizemos cirurgia, raspa de osso autógeno, BMP, fator de crescimento, né, que atrai células-tronco do quadril para formar aquele osso que está faltando. E aí a colocação de todo esse material naquela maxila perdida com a malha de titânio, mas você vê que ela fica um pouquinho mole, né? E aí ele tinha que usar a dentadura e causou um pouquinho de deformação na malha, perdeu um pouquinho de altura na região anterior. Por isso que você falou que precisaria ser um pouco mais resistente. Mais rígida. Isso aí tem 10 anos, né? Então ninguém falava nada sobre isso ainda. 10 anos. Né? E aí, o que aconteceu? Teve um pouquinho de exposição, fomos cuidando, higienizando, fechou todo o retalho. 9 meses depois, olha o edema que fez, edema importante que o BMP traz, mas devolveu, o edema vai e vem e o osso fica. Era previsto, né? Olha lá a reconstrução óssea, o ganho ósseo. Cara, impressionante. Então, isso não tem no mundo, né? Raríssimos casos aí de reconstrução como essa. E aí o ganho ósseo em toda a maxila. Um pouquinho perdeu ali na frente, onde amassou um pouquinho a malha, onde teve aquela pequena exposição. Mas isso não inviabilizou o caso. Então, removi da malha, o osso que foi ganho. E aqui, nosso paciente depois. Isso aí é aquela coisa que não tem preço, né? Que isso. Bicho. Poder reabilitar. Nesse caso, a prótese foi feita pelo doutor Alexandre. Você vê o rosto dele como ficou. Ele envelheceu 20 anos e a gente conseguiu devolver a anatomia para ele. Olha lá. Que isso. Isso aí não tem preço. Olha isso, cara. Outra. Você vê que como... eu sempre digo que o osso e os dentes dão a anatomia do rosto. Né? Então, por exemplo, se eu fizer um transplante de face, né, do Brad Pitt para o Maguila vai continuar com o mesmo rosto que ele tem, mais branco, né? Porque a pele só vai dar o revestimento. Quem vai dar o formato da face é a estrutura óssea. Então, ele perdeu a maxila, perdeu o soalho nasal, perdeu o soalho do seio. Então, ele acaba envelhecendo aí praticamente 30 anos e com a tecnologia a gente conseguiu devolver toda a anatomia, toda... E a doença tratada do fúngica? Ele ficou um mês com anfotericina B, internado, tomando anfotericina, um remédio que ataca muito o rim. Caramba, muito forte, né? Doses maciças. A Unimed bancou cada dose dessa, tomava cada 6 horas, era R$20 mil na época, para poder salvar a vida desse rapaz. E aí, a parte de moldagem, né, um caso difícil, né, a parte anterior ele perdeu um pouquinho, mas a gente conseguiu enxertar um pouco mais, colocar os implantes. E aqui, 7 anos depois, aí o caso reabilitado. E a prótese dentro gengival aí que foi feita para ele. E aqui os casos de ortognática, você pediu, eu trouxe um só, é um caso emblemático. Essa moça tinha um sorriso gengival bem extenso, né? Olha ali, ela sorria, mostrava muito a gengiva e os dentes. Isso incomodava, causava um problema, né, social grande, né? Ela tinha dificuldade de se... Aí nós fizemos a cirurgia maxila, mandíbula e mento. E então o que nós diminuímos, né? A maxila rodou, então parece que a maxila
é muito baixa, né? Parece aquela calça do skatista, né? Que está muito baixa. Então, se trouxe a maxila na posição correta, arrebita o nariz, preenche paranasal, dá um pouquinho de queixo e a gente vai trazer uma alegria para a pessoa, né? Essa foto do Instagram dela, né? Eu gosto sempre de colocar, né? Isso, o antes e depois é natural, como eles se veem, né? Então aí, antes e depois, a gente consegue... Como altera o brilho no a olho? autoestima, né? Eu sempre digo, nós somos médicos de alma, né? Então a gente consegue mudar aí as pessoas, mudar a autoestima e trazer o bem para as pessoas. É isso aí que a gente gosta de fazer, Luiz. É assim que a gente trabalha. Você me conhece há muitos anos, né? E eu acho que tudo isso é porque a família, né? É o nosso bem maior, né? Então eu, como sei fazer cirurgia, sei fazer implante, sei fazer filhos. São meus 5 filhos. A Isabela, mais velha, dentista. O Luca, né? Designer. A Valentina, Isabela casou recente, né? Isabela casou recente. A Valentina mora no Canadá. E os 2 menores, o Lorenzo e a Pietra, né? O Lorenzo que tem 9, está fazendo 10 agora em outubro, e a Pietra, mais novinha, tem 6. Isso aí foi no casamento da Isabela e minha esposa, Sahara. Essa foto ali embaixo com a minha mãe, a última foto que a gente tinha de registro dela, uma semana depois ela faleceu. É mesmo? Pessoa que me deu muito exemplo, muita inspiração e trouxe muita coisa boa. E agradecer a minha esposa e minha família por aguentar, né? Por essas correrias, vai para lá, vai para cá, tá nos Estados Unidos. Desses últimos 60 dias, Estados Unidos, 15 dias, curso no MARC, aí em São Paulo, falando no Congresso da Bros, aqui com você. Você não para, né? Graças a Deus, né? Elas entendem, me apoiam e dão todo o suporte aí quando a gente chega em casa, aquele abraço, aquele beijo dessas crianças aí, vale todo esse esforço aí. Que linda família e lindos casos que eu acompanho há algum tempo e por isso que eu sou fã. E, cara, eu não tenho como agradecer pelo teu tempo, por você estar aqui participando, dividindo a tua história, que mesmo te conhecendo há bastante tempo, boa parte eu não sabia dessas curiosidades. E esses casos lindos, cara, que você possa continuar inspirando até os jovens que estão começando aí, que seja um exemplo aqui de garra, de persistência, de quando você quer uma coisa, tá aqui um exemplo de que não poupou esforço para chegar onde chegou. Né? Na verdade, Luiz, eu acho que você tem que ter o sonho, focar nesse sonho e ir até o final e você vai conseguir, independente de onde você vem, da tua classe social, como você é financeiramente. Eu acho que focar, se esforçar, se empenhar e acreditar em Deus, e Deus vai te abençoar e fazer o bem, sempre fazer o bem, né? Porque a gente tem algo muito forte, os pacientes acreditam muito na gente, então Sim. A gente sempre fazer aquilo para os outros que fariam, né, no seu familiar ou em você, querer o mesmo para eles. Você reabilita, né? Você devolve a vida, a autoestima. Nossa. Você coloca as pessoas no mercado de trabalho de novo, vontade de viver, e que você possa continuar fazendo isso e inspirando mais alunos que possam continuar se inspirando aí nos seus casos. A gente vê as pessoas que nós criamos, o legado, os profissionais, nossa, vê alguns nos Estados Unidos, alguns na Europa. Estão voando. Nossa, não tem dinheiro que pague isso aí. Obrigado, Luiz, do carinho. Obrigado a todos aí da audiência. Aí. Espero que tenham gostado, que a gente possa uma baita aula. trazido algum conhecimento, alguma lição de vida, que é o mais importante. Muito obrigado, doutor André, mais uma vez. Agradeço a toda a tua equipe que também me ajudou a fazer com que isso acontecesse. Foi difícil. Mas, se a gente vai tentar uma missão impossível para você voltar aqui em algum momento. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, Luiz. Valeu. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Agradeço aos patrocinadores, a MaxFix, a Neo Custom, da Neo Horto, ProDite, o ITC Curitiba. Tenho que falar da Capim também, que é um software para gestão de clínica, para não só a gestão de prontuários de pacientes, mas também a gestão financeira. Se você vai cobrar do teu paciente, ele não tem aquela flexibilidade para pagar à vista, a Capim financia
o pagamento em até 36 vezes e você, cirurgião, recebe em 3 dias úteis, tá? Uau. Então, a Capim é uma baita empresa. Falar aí, Neo Horto, mandar um abraço pro meu grande amigo Geninho, que quando era 92, nós fazíamos enxertos, reconstruções lá no consultório dele. É mesmo? E tive o prazer de estar com ele semana passada no jogo do Coxa. Estavam juntos? Assistindo Coxa em Goiás. Lá agora tá fácil torcer pro Coxa? Ou não? Tá melhor, tá melhor. O Coxa jogou super bem. E o Geninho é aquela figura excepcional, um cara maravilhoso, um coração, avião, né? Nossa, um profissional talentoso, empresário, sem dúvida nenhuma, um dos maiores empresários que a gente teve aí na odontologia do Brasil e uma pessoa de um carinho, um coração com os outros aí, pensa nos generoso, outros, generoso, que não tem preço. Um abraço para ele aí, para a empresa dele, para a Neo Horto, que voe ainda mais aí com a parceria com Medartis. Medartis, compraram agora, Show. Juntaram Parabéns. 2 gigantes. Os craques sempre estão juntos, né? Não tem jeito. Agradeço mais uma vez a Ortoface, que faz a logística de todas as cirurgias aí para você, bucomaxilo, neurocirurgia, cirurgia plástica. E também o Não Complica, com um portal de cursos de treinamentos voltados para você, secretária. Você, cirurgião, médico, quer melhorar a comunicação da sua secretária, torná-la mais comercial no dia a dia do consultório, Não Complica é um portal que tem todos os cursos para isso. Muito obrigado a toda a equipe que nos apoiou até agora. Obrigado, doutor André, mais uma vez. Obrigado a você, a equipe dos bastidores aí do estúdio. E a todos os ouvintes aí que estão até agora aí conosco. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo episódio. Até mais.